Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro do Salmos, Salmo 148, nosso 182º encontro. Este salmo é um hino convidando a todas as criaturas a louvarem a Javé Deus. Podemos dividir esse salmo em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 6, o salmista convida os seres celestes a louvar Javé Deus. Na segunda parte, versículo 7 a 14, ele convida todos os seres da terra, criaturas, a louvar Javé. Este salmo vem dirigido a todo ser que existe no universo, para que se louve o Senhor Criador. As duas partes são paralelas entre si. Cada parte se abre na segunda pessoa do plural, no original hebraico, no imperativo. Louvai ao Senhor no céu, louvai Javé nas alturas. A segunda parte, louvai a Javé na terra. O salmista passa alguns seres endereçando o convite para louvar a Deus. A partir daqui, os versículos são constituídos na terceira pessoa do plural. Versículo 5, louvem o nome do Senhor. Versículo 13, louvem o Senhor. Para a leitura desse salmo, com a tradução que utiliza esses recursos, nós vamos então usar não a Bíblia pastoral, mas a Bíblia do peregrino. Na primeira parte, versículo 1 ao 6. Nessa primeira parte possui dois convites. Primeiro, louvai o Senhor no céu, versículo 1. Louvai o Senhor no alto, também versículo 1. Na segunda parte, do versículo 7 a 14, a ordem é formada por um convite só. Louvai o Senhor na terra, versículo 7. Na primeira parte, o imperativo louvai precede a cada categoria chamada a louvar Javé Deus. Na segunda parte, o imperativo, não encontramos esta insistência constante do verbo do imperativo, uma vez só, e depois cita os outros seres. Na primeira parte, no versículo 1 a 6, existem 7 plurais imperativos. Na segunda parte, existe um único imperativo formulado na segunda pessoa do plural. Na primeira parte, do versículo 1 a 6, o salmista especifica 7 seres celestes que devem louvar Javé Deus: os anjos, seus exércitos, o sol, a lua, estrelas luzentes, espaços celestes, as águas acima da terra, que pendem dos céus, colocados na ordem de importância do maior ao menor. Na segunda parte, versículo 7 a 14, o salmista especifica 24 seres terrestres, convidados a louvar Javé Deus. Esses estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo consiste nos seres cetáceos, peixes, raios, granizos, neve, neblina, vento de furacão, etc. O segundo grupo consiste em montes, colinas, árvores frutíferas, cedros, feras, animais domésticos, répteis, aves que voam, seres animados. O terceiro grupo, reis, príncipes, chefes do mundo, jovens, donzelas, velhos, crianças, povos da terra, seres humanos. Este hino de reparação do culto divino é do período do pós-exílio da Babilônia. Vamos seguir aqui a tradução, então, da Bíblia do peregrino, por causa da tradução e da conjugação dos verbos. Com algumas modificações, nós vamos passar pelo texto hebraico.
Ouçamos este salmo primeiro, depois o comentário. Salmo 148. Aleluia. Louvem a Javé no céu, louvem a Javé nas alturas. Louvem a Javé todos os anjos, louvem a ele seus exércitos todos. Louvem a Javé sol e lua, louvem a ele astros de luz. Louvem a Javé céus dos céus e águas acima dos céus. Louvem o nome de Javé, pois ele mandou e foram criados. Fixou-os eternamente para sempre. Deu-lhes uma lei que jamais passará. Louvem a Javé na terra, monstros marinhos e abismos todos, raio e granizo, neve e nevoeiro, e furacão cumpridor de sua palavra. Montes e colinas todas, árvores frutíferas e cedros todos, feras e animais domésticos, répteis e pássaros que voam, reis da terra e povos todos, príncipes e juízes da terra, jovens e também as donzelas, os velhos com as crianças. Louvem o nome de Javé, o único nome sublime. A majestade dele está além da terra e do céu, e ele reforça o vigor do seu povo. Louvor de todos os seus fiéis, os filhos de Israel, seu povo íntimo. Aleluia. Essa leitura foi feita da Bíblia Pastoral. Agora vamos ver essa diferença desse texto na leitura do Peregrino. Salmo 148, Bíblia do Peregrino. Aleluia. Louvai o Senhor no céu, louvai o Senhor no alto, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o estrelas luzentes, louvai-o espaços celestes e águas que pendem dos céus. Agora vem, louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. Deu-lhes consistência perpétua e uma lei que não passará. Louvai o Senhor na terra, cetáceos de todos os oceanos, raios, granizo, neve e neblinas, vento de furacão que cumpre suas ordens, montes de todas as colinas, árvores frutíferas e cedros, feras e animais domésticos, répteis e aves que voam. Rei e povos do orbe, príncipes e chefes do mundo, jovens com as donzelas, velhos junto com as crianças, louvem o nome do Senhor, o único nome sublime, e sua majestade sobre o céu e a terra. Ele aumenta o vigor do seu povo, hino de todos os seus fiéis, de Israel, seu povo íntimo. Aleluia. Então essa é a Bíblia do Peregrino. Ouçamos o comentário. Aleluia. Louvai a Javé Deus no céu, louvai o Senhor no alto. O salmista convida a louvar o Senhor toda a criação. Que se louve o Senhor no alto, uma designação poética do céu às alturas. Todos são chamados ao louvor, aquele que habita os céus, que habita o mais alto dos céus, as alturas. Versículo 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Neste versículo, e nos versículos seguintes, o salmista especifica os seres celestes convidados, imperativo, segunda pessoa do plural, a louvar Javé Deus. Os anjos servidores do trono divino, se diz todos os seus anjos, porque são em grandes números os servidores do trono de Deus. Louvai-o todos os seus exércitos, que inclui os anjos, serafins, querubins, também as estrelas mencionadas nos versículos seguintes. Versículo 3. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, estrelas luzentes. Sol e lua são os dois grandes luminares do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 16. Louvai, estrelas luzentes. Toda estrela que tem luz, que Javé Deus criou para iluminar o mundo. Gênesis, capítulo 1, 17. Versículo 4. Louvai os espaços celestes e águas que pendem dos céus. Espaços celestes descreve
o que está acima do céu e o que está embaixo do céu, visível aos olhos. Lembra o livro do Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Ao Senhor teu Deus pertence os céus, até o último céu, a terra e tudo o que nela habita. O céu do céu se refere também aos céus que estão abaixo do céu. Dá-se a entender a existência de vários céus, do mais alto ao mais baixo. E águas que pendem dos céus, as águas que estão nos céus, no firmamento. Gênesis capítulo 1, versículo 7. Deus fez a abóbada para separar as águas abaixo do céu das águas acima dos céus. Versículo 5. Louve o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. Aqui vemos a terceira pessoa do plural futuro, usando como imperativo o nome do Senhor Javé, ao próprio Deus, e convida a todo o universo, a todo ser do universo, a louvar a Javé. Ele manda e tudo foi criado. Versículo 6. Deu-lhes consistência perpétua e uma lei que não passará. A criação não foi realizada por um período de tempo, mas Javé Deus a criou para que exista indefinidamente. Ele comandou a criação, isto é, ordenou, para que continue a existir. E sua ordem, isto é, a lei, não será anulada. Suas criaturas existirão para sempre, sem mudança, pois não existe poder nenhum para anulá-la. Esta lei da criação não passará. Versículo 7. Louvai o Senhor na terra, cetáceos de todos os oceanos. Todas as criaturas da terra que são aí encontradas devem louvar o Senhor. Todos que inclinam seus ouvidos a louvar o Senhor, que está nos céus. Primeiro, os que estão nos céus devem louvar Javé. Agora, todos os que estão na terra são convidados a louvar Javé. Esse grande louvor dos seres celestes, louvor dos seres terrestres, toda a criação é chamada a louvar a Deus. As criaturas dos mares, Gênesis, capítulo 1, versículo 21. Gênesis capítulo 1, versículo 21. E Deus criou os cetáceos e os viventes que nadam e que a água fez fervilhar segundo as suas espécies. Se refere também aos monstros marinhos que habitam mais profundo dos oceanos. De acordo com a interpretação sobre os monstros marinhos, os cetáceos, que habitam o submundo aqui mencionado, estão em contraste com os anjos, que se falou no início do versículo 2. As forças divinas do submundo estão submetidas a Javé Deus. Seres de todas as águas correntes que descem para o oceano. Aqui está em contraste com as águas que pendem dos céus. Versículo 8. Rios, granizo, neve e neblina, vento, furacão, que cumprem suas ordens. As criaturas das forças da natureza, forças das estações chuvosas e do inverno, as tempestades. Versículo 9. Montes e colinas, árvores frutíferas e cedros. Montes e colinas, na Escritura, são sempre usados juntos e se uniam aqui para dar uma ênfase. Os montes e colinas devem também louvar Javé, Criador. Todas as árvores que dão frutos ou não. Cedro é um exemplo de uma árvore que não dá fruto. Versículo 10. Feras e animais, domésticos, répteis e aves que voam. Todos os animais da terra são convidados a louvar Javé. Assim, todo ser vivo, ser vivente, é chamado a louvar a Deus. Versículo 11.
reis e povos da terra, príncipes e chefes do mundo. Todo ser humano da terra, seus governantes, reis, príncipes, chefes do mundo. E todos os povos, todo ser humano, todos eles são chamados a louvá-lo e servi-lo. Príncipes e chefes do mundo, os juízes da terra, reis, príncipes, juízes, têm a missão de governar os povos. Versículo 12. Jovens com as donzelas, velhos junto com as crianças. Jovens não casados e virgens, donzelas, são chamados a louvar Javé Deus, como também os velhos e crianças. Isto é, todo o povo, homens, mulheres, jovens, velhos, casados, solteiros. Versículo 13. Louve o nome do Senhor Javé, o único nome sublime, sua majestade sobre o céu e a terra. Sua soberania, que exerce sobre o céu e sobre a terra. Todas as criaturas são chamadas, então, a esse grande louvor. Ele é o único que está no alto de todo ser e dos seres vivos. A luz divina, sua glória, está acima da terra e dos céus. Assim, toda a criação é convidada a louvar o único Javé, isto é, o tetragrama, sublime, que como Criador exerce seu poder no céu e na terra. Versículo 14. Ele aumenta o vigor do seu povo, hino de todos os seus fiéis, de Israel, seu povo íntimo. Aleluia. Javé fortalece o seu povo e faz forte este povo, engrandecendo a sua glória, a glória do povo. Pois Javé é a glória de seus fortes. Javé, cujo nome, somente ele deve ser exaltado, e sua glória está sobre a terra e também sobre os céus. É o Deus verdadeiro que escolheu seu povo e fez esse povo um povo forte. Todos os seus fiéis, aqueles que temem a Javé, que foram verdadeiros, Então, todos aqueles que fazem verdadeiros seus mandamentos, aqueles que temem a Deus, isto é, todos os membros do povo judeu, que assumem a responsabilidade de observar a lei e o modo único de como servir a Javé Deus, que eles aprendam a louvar Javé. Israel é o povo de Javé, povo escolhido, do seu coração amoroso. O povo que está próximo de Javé e também aqueles povo que observa seus estatutos e mandamentos. Todo este povo de Javé Deus, que Javé escolheu, é convidado a louvar a Javé. Louvai a Javé. Aleluia. Então esse é o nosso Salmo 148. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.